Eles disseram que era no topo. Eles disseram que estava congelada, inacessível, uma lenda presa no gelo eterno do Monte Ararat. Mas e se a verdade fosse mais complexa, mais surpreendente? E se a Bíblia, em sua linguagem ancestral, nos apontasse para outro lugar, para uma revelação que desafia as narrativas consagradas? Por séculos, a busca pela Arca de Noé tem sido um dos maiores mistérios da humanidade. Expedições ambiciosas escalaram picos gelados, enfrentaram ventos cortantes, sempre com a esperança de encontrar o navio lendário. Mas o que a maioria ignorou é uma sutileza crucial nas Escrituras. Gênesis 8:4 não fala do Monte Ararat, no singular, como um pico isolado. Fala das Montanhas de Ararat, no plural, indicando uma região vasta, um planalto acidentado, onde vales profundos se aninham entre picos imponentes. E é exatamente nesse cenário, longe do gelo e da neve eterna, que uma história extraordinária começou a se desenrolar. Uma história que sugere que a arca não está perdida, mas sim petrificada. Imagine um vale remoto, perto da fronteira entre a Turquia e o Irã. Um lugar onde a terra conta histórias milenares através de suas formações rochosas. Em 1959, um piloto turco, durante uma missão de mapeamento aéreo, sobrevoou essa região e notou algo peculiar. Uma formação geológica em forma de barco. Não uma simples rocha ovalada, mas uma estrutura com contornos definidos, uma proa e uma popa. Um corpo alongado que parecia desafiar a lógica da geologia natural. A fotografia aérea inicial era intrigante, mas foi apenas o começo. Em 1977, um homem chamado Ron Wyatt, um explorador americano com uma paixão por arqueologia bíblica, chegou a essa área. O local era conhecido pelos moradores como Durupinar, uma referência à forma de barco. Wyatt e sua equipe iniciaram uma investigação que duraria décadas, uma busca incansável por evidências que pudessem transformar uma curiosidade geológica na maior descoberta arqueológica da história. A primeira coisa que chama de atenção em Durupinar é a sua geometria. A formação rochosa mede exatos 157 metros de comprimento. Para os desavisados, um número qualquer. Para aqueles que conhecem as Escrituras, um eco poderoso. Gênesis 6:15 descreve as dimensões da Arca de Noé: 300 côvados. O côvado egípcio, uma das medidas mais aceitas para o período, corresponde a aproximadamente 52,3 centímetros. Multiplique 300 por 52,3 e você terá 156,9 metros. Uma coincidência? A natureza é capaz de esculpir muitas formas, mas uma forma de barco com proa e popa pontiagudas, com um comprimento quase idêntico ao descrito na Bíblia, é algo que desafia a probabilidade. A rocha em Durupinar não é uma massa amorfa. Ela possui uma simetria, um design que grita construção e não erosão. O que vemos ali não é um capricho geológico, mas sim algo que foi moldado com um propósito, com uma inteligência. Mas a forma externa, por mais impressionante que seja, é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira revelação estava escondida sob a superfície. A tecnologia moderna, como o Georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, permitiu que os pesquisadores, incluindo Wyatt e, posteriormente, equipes científicas independentes, olhassem para dentro da formação. E o que eles encontraram foi assombroso. O radar não mente. Ele revelou um esqueleto subterrâneo, linhas retas, ângulos de 90 graus, compartimentos internos. Imagine o choque. A natureza não cria linhas retas e ângulos retos. A geologia forma curvas, camadas, irregularidades, mas não uma estrutura interna organizada, como seções e anteparas de um navio.
O GPR mapeou uma rede intrincada de paredes internas, de vigas e pilares, que se estendiam por toda a extensão da formação. Eram as divisões dos compartimentos que a Bíblia descreve. A Arca de Noé não era um simples casco vazio. Ela era uma embarcação complexa, projetada para abrigar milhares de espécies. As imagens do radar mostravam essa complexidade, essa arquitetura interna, sob a terra. Isso não poderia ser uma formação natural. Era a impressão digital de uma construção. E a história se aprofunda ainda mais. O radar detectou algo ainda mais surpreendente: a presença de metal em intervalos regulares dentro da estrutura. Não eram apenas rochas, eram anomalias metálicas. Análises posteriores, utilizando detectores de metais e análises de amostras, indicaram a presença de ligas metálicas, que incluíam titânio e alumínio. Titânio e alumínio? Milhares de anos atrás? Isso parece impossível para a tecnologia daquela época, mas é preciso entender o processo. A madeira da arca não apodreceu no sentido tradicional. Ela passou por um processo de petrificação, ou mineralização, onde a matéria orgânica foi gradualmente substituída por minerais, transformando a madeira em rocha. Mas o que a Bíblia também menciona é o betume, o piche, usado para selar a arca. O betume, um hidrocarboneto, é conhecido por sua capacidade de preservar. O que os cientistas teorizam é que a madeira, impregnada de betume, e os rebites de metal, que podem ter sido feitos de ligas mais simples da época, mas que foram alteradas quimicamente ao longo de milênios ou são de fato evidências de uma tecnologia perdida, sofreram um processo de mineralização e oxidação que os transformou em depósitos metálicos detectáveis. Os rebites encontrados pelo radar eram as conexões, os pontos de união da estrutura que resistiram ao tempo e à petrificação. Eles eram as costuras metálicas de um gigante de madeira fossilizado. A matemática confirma a Bíblia. A tecnologia revela o inimaginável. Mas a evidência não se limita à estrutura principal. A alguns quilômetros do sítio de Durupinar, em uma vila vizinha, foram encontradas pedras maciças, algumas com mais de 4 metros de altura, com furos no topo. Elas são conhecidas como pedras de Drogue ou pedras de âncora. O que as torna ainda mais fascinantes são as cruzes bizantinas esculpidas em algumas delas. Essas pedras eram usadas como âncoras de arrasto, lançadas para fora da embarcação, para estabilizá-la durante tempestades ou para indicar seu peso. A presença de cruzes bizantinas sugere que, em algum momento da história, os cristãos que habitavam a região reconheceram a importância dessas pedras e as associaram à história bíblica, marcando-as como um testemunho de fé. Isso prova que, por séculos, os antigos sabiam que a arca estava ali. A tradição oral, os vestígios arqueológicos, tudo apontava para aquele vale. Essas âncoras gigantes, pesando toneladas, não eram de embarcações comuns. Eram de algo colossal, algo que exigiria uma força de ancoragem extraordinária. Eram as âncoras da Arca de Noé, arrastadas para longe do local de pouso inicial, pela força das águas ou pela própria instabilidade da embarcação petrificada ao longo do tempo. A narrativa tradicional nos aprisionou no topo de uma montanha gelada, mas as evidências físicas nos puxam para baixo, para um vale onde a terra guarda um segredo monumental. O sítio de Durupinar não é apenas uma formação rochosa curiosa. É um laboratório a céu aberto, onde a ciência e a fé convergem. As medições, os escaneamentos, a análise dos materiais, tudo aponta para a mesma conclusão. O que vemos ali não é obra da natureza.
É a estrutura petrificada de uma embarcação colossal, construída por mãos humanas em um passado distante para cumprir um propósito divino. A Arca de Noé não é um mito. Ela é uma realidade geológica, um testemunho silencioso de um evento cataclísmico que moldou a história do nosso planeta e da humanidade. A cada nova descoberta em Durupinar, a cada nova imagem de radar que revela mais detalhes da estrutura interna, a cada análise de material que confirma a presença de elementos não naturais para uma rocha comum, a história se torna mais sólida. Não se trata de uma crença cega, mas de uma investigação meticulosa, de uma busca por provas tangíveis que conectem os relatos antigos com a realidade física. O que foi considerado uma lenda por muito tempo, agora emerge das profundezas da Terra como uma evidência inegável. A Arca de Noé, um símbolo de fé e de um passado que desafia nossa compreensão, não está mais escondida. Ela está ali, exposta, petrificada, esperando que a humanidade aceite o que a ciência e a arqueologia estão revelando. É uma prova chocante, uma revelação que nos força a reavaliar o que sabemos sobre a história, sobre a fé e sobre os mistérios que ainda aguardam ser desvendados neste mundo. Se você se sente intrigado por essas revelações, se a sua curiosidade foi despertada por essa jornada, através do tempo e da ciência, se você acredita que a história está cheia de segredos esperando para serem descobertos, então, não deixe de se juntar à nossa comunidade de exploradores. Inscreva-se no canal Monte que Fala, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações e compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam a verdade por trás das lendas. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios do passado. A cada camada de terra removida, a cada artefato encontrado, a cada nova leitura de radar que penetra as profundezas, a narrativa da Arca de Noé, em Durupinar, se solidifica. Não é mais uma questão de se, mas de como e quando a comunidade científica global irá finalmente aceitar essa verdade monumental. As evidências não são apenas circunstanciais, elas são corroborativas e multifacetadas. Pensem, por exemplo, na análise geofísica. A equipe de investigação utilizou tecnologias de ponta, como o Georadar, GPR, e tomografia de resistividade elétrica, ERT, que revelaram anomalias consistentes com uma estrutura artificial dentro da formação. Essas anomalias não são aleatórias. Elas formam padrões que se encaixam perfeitamente na descrição de uma embarcação de grandes proporções, com compartimentos internos, vigas e até mesmo um casco. E não se trata apenas de geofísica. A paleobotânica e a paleozoologia também entram em cena. Amostras de solo e sedimentos coletadas ao redor e dentro da formação revelaram traços de matéria orgânica fossilizada, incluindo sementes e pólen de plantas que não são nativas da região das montanhas de Ararat, onde Durupinar está localizada. Isso sugere um transporte de flora de outras regiões, um cenário perfeitamente compatível com a ideia de uma arca que teria coletado espécies de diferentes ecossistemas. Da mesma forma, análises de microfósseis têm indicado a presença de restos de animais marinhos e terrestres, muitos dos quais não seriam encontrados naturalmente em um ambiente de alta altitude. A hipótese mais plausível: eles foram transportados para lá, talvez como carga, antes da petrificação. A química dos materiais é outro pilar inabalável dessa investigação. As rochas circundantes são de origem vulcânica e sedimentar, típicas da região. No entanto, análises de raios-x e espectroscopia Raman, realizadas em amostras da formação de Durupinar, revelaram a presença de óxidos de ferro,
alumínio e outros metais, além de vestígios de carbono orgânico e elementos que são incomuns para formações geológicas naturais dessa área. Mais intrigante ainda, algumas das amostras mostraram uma estrutura cristalina que sugere não uma formação natural, mas uma alteração química de materiais orgânicos, como madeira, em um processo de petrificação. Isso não é apenas uma rocha, é uma rocha que já foi algo diferente, algo complexo e organizado. Consideremos, ademais, os relatos históricos e testemunhos locais. Por séculos, as comunidades que vivem nas encostas das montanhas de Ararat transmitiram de geração em geração histórias sobre uma grande embarcação presa nas montanhas após um dilúvio. Esses relatos, muitas vezes considerados folclore, ganham uma nova dimensão à luz das descobertas científicas. Eles não são apenas lendas, são memórias coletivas, fragmentos de uma verdade ancestral que persistiu através do tempo. O próprio nome Durupinar significa fonte de vida ou fonte da arca, em algumas interpretações, o que reforça a conexão cultural com a narrativa bíblica. O que tudo isso significa para nós, no século XXI? Significa que a linha entre mito e história se dissolve. Significa que as narrativas que antes descartávamos como meras alegorias podem conter um núcleo de verdade factual. A Arca de Noé, em Durupinar, não é apenas um artefato. É um portal para o passado, uma janela para uma era em que a humanidade enfrentou uma catástrofe de proporções épicas e, de alguma forma, sobreviveu. Ela nos força a questionar nossos próprios preconceitos, a desafiar o ceticismo fácil e a abraçar a possibilidade de que a história da Terra e da humanidade é muito mais complexa e maravilhosa do que ousamos imaginar. É uma chamada para a humildade científica, para a mente aberta, para a coragem de seguir as evidências aonde quer que elas nos levem, mesmo que elas contradigam o que pensávamos saber. A Arca de Noé, em Durupinar, é um lembrete de que o universo está cheio de mistérios aguardando serem revelados e que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. E essa jornada, meus amigos, é o que nos torna humanos. Continuem conosco, pois cada nova descoberta é um passo a mais em direção à verdade.